criançada, como é que vocês estão? Bom ou nada? Arriba, meus filhos! Sejam bem-vindos ao Conexão Escola. Eu sou a professora Jussarinha e nesta aula de matemática eu vou falar para vocês sobre interpretação e resolução de algumas situações, problemas. Veja só, é possível saber quanto custaria 2, 4 ou 8 barras de chocolate? Eu sei o valor apenas de uma. Como que a gente pode saber sobre tudo isso se utilizamos a adição repetidas vezes ou trabalhamos com a ideia de proporcionalidade? Para isso, é necessário efetuar algum cálculo? Qual? Como podemos ter certeza disso? Por que será que isso acontece? Então, eu te convido a partilhar conosco dessa descoberta e entendimento. Simbora, vem comigo! A proporção nada mais é que a igualdade entre duas razões. Bacana, mas você sabe o que é razão? Preste atenção, meu amor. A razão é a divisão entre números e para isso precisamos obedecer à ordem em que elas são colocadas. O estudo das proporções é muito importante, porque o conceito de proporção está à nossa volta com muita frequência. Calma, jovem, assusta não. Como já te disse, para compreender a proporção é necessário saber o que é uma razão. Observe com atenção. No caso da barra de chocolate, que alguém aqui gosta demais da conta, nós temos 2 barras. Eu preciso saber quanto pagarei por elas. Ora, eu sei apenas o valor de uma. Sei que o dobro de 1 é 2. O valor de uma barra é R$1,50. R$1,50. Quanto custará as 2 barras? Porém, como podemos pensar para identificar as respostas? Que tipo de cálculos podemos utilizar? Há mais de uma forma de solução? Que relações existem entre a quantidade de chocolates e o preço a se pagar? Como podemos identificar os valores que faltam? É necessário efetuar algum cálculo? Qual? Como podemos ter certeza disso? Há algo interessante nos valores que vocês estão encontrando por aí? O quê? Por que será que isso acontece? Vejamos. Quando fala de chocolate, a coisa fica boa, viu? Já falei para vocês que a proporção é a igualdade entre as razões e que razão é a divisão entre 2 números. Então se liga, nós podemos fazer assim, ó. 1 mais 1, uma barra, mais uma barra são 2 barras. R$1,50, R$1,50, que é o valor de uma barra, mais R$1,50 da outra barra é igual a R$3. Portanto, 2 vezes R$1,50 é igual a R$3. Se 2 é o dobro de 1, logo 2 barras de chocolate custam quanto mesmo? O que eu ouvi? R$3. Show de bola, hein, pessoal? Então, eu já sei que 2 barras de chocolate custam R$3. Vamos quebrar a cuca um tiquinho aqui agora. Observe neste quadro que está aqui na nossa tela. O que acontece quando a quantidade de cachorros, a quantidade de ração para o mês e a quantidade de ração para cada cachorro aumenta? Será uma relação entre a quantidade de cachorros e a quantidade de pacotes de ração? Observe que nas primeiras 4 fileiras aí, o número de cachorros está sendo multiplicado por 3. Portanto, está triplicando. E isso acontece com a quantidade também dos pacotes de ração. Assim, podemos entender que o número de pacotes de ração depende diretamente do número de cachorros. E que cada cachorro consome 3 pacotes por mês. Sabemos disso ao fazermos a divisão da quantidade de ração pela quantidade de cachorros. Pois bem, pessoal, quanto mais cachorros eu tiver, mais pacotes de ração eu vou gastar para alimentá-los. A propósito, olha que fofura, esta é a minha neta pet, a Lolinha.
é minha Shih Tzu lá de casa. Como ela é bem pequena, ela come pouca ração e eu gasto com ela apenas um pacote de ração. Econômica, bichinha, viu? Dizemos então que o gasto da ração é proporcional à quantidade de cachorros que a gente tem que alimentar. O número de pacotes de ração está diretamente relacionado e depende do número de cachorros. Temos um padrão de gasto de 3 pacotes de ração para um cachorro. Neste caso, as grandezas são relacionadas de modo que uma delas aumenta e a outra também aumenta junto, por isso são diretamente proporcionais. Por serem assim, uma diretamente proporcional à outra, nos leva a saber que dobram, triplicam o valor de uma delas e isso vai acontecer automaticamente com a outra. Assim, dizemos que a razão entre elas sempre é a mesma. Se liga aí, moçada! Nesta aula de matemática, falamos sobre a forma das grandezas se relacionarem de uma forma direta quando seguem um padrão de regularidade, de proporcionalidade, entendeu? Agora, para não perder o costume, vamos à nossa atividade. Na verdade, mais um quebra-cuca, um desafio matemático. Pega aí seu caderno, seu lápis e presta atenção. Copia o quadro aqui, magicamente vai começar a aparecer agora na sua tela. Releia a aula de hoje. Depois, observando este quadro, me responda se é possível descobrir a quantidade de água e de arroz necessária para alimentar 32 pessoas. Como descobrir? Vou esperar uns minutinhos aqui para você copiar aí no seu caderno, beleza? Siga meu raciocínio, hein? Agora eu dou a resposta. Copiou? Ainda não? Já chegou? Terminou? Tá pronto? Ah, menino, presta atenção. Você vai observar meu raciocínio e nós vamos fazer junto. Bora lá. Para fazer 2 xícaras de arroz, foram gastas 4 xícaras de água. Eu gastei o dobro de água e assim servi 8 pessoas. O dobro de 2 é 4. Pois 2 vezes 2 é igual a 4. E o dobro de 4 é 8. Pois 4 vezes 2 é igual a 8. Seguindo a tabela que eu tinha colocado aqui para vocês, o dobro de 4 é 8. Portanto, o dobro de 32 será... Quanto me dão? 32 vezes 2, cadê? Oi, é quanto que eu ouvi mesmo? 32 vezes 2 é igual a 64. Isso. E o dobro de 64? É 128. Por quê? 64 vezes 2 é igual a 128. Assim, descobrimos que iremos precisar de 64 xícaras de água para cozinharmos 32 xícaras de arroz. E iremos servir 128 pessoas, hein? Não é que eu dei uma receita de como cozinhar arroz? Olha só, aqui a gente também aprende, hein? Cozinhar. Uhul! Virei cozinheira aqui agora e você aí na sua casa também. Não precisa mais de ficar com fome, nem com... Ei, mãe, eu tô com fome. Vai fazer o arroz para sua mãe, menino? Presta atenção. Bora, meu povo, o meu cavalinho já tá arriado para nós ir embora. E eu vou dividir tudo por aqui, vou cozinhar mais um pouquinho de arroz com o pessoal que tá por aqui para alimentar todo esse povo. Depois você corre lá no YouTube, assiste de novo essa aula e por hoje, ó, tô indo embora. Beijos da professora Jussarinha para todos vocês e tchauzinho, pessoal!